Honra e glória seja a Deus, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Irmãos, eu quero dar uma pequena explicação aqui a respeito de uma visão teológica do exclusivismo religioso, do exclusivista religioso no pluralismo religioso, certo? Algo que nós temos que ter cuidado para nós não interpretarmos de uma forma errônea, ok? Por exemplo, eu falei aqui algumas vezes sobre o exclusivismo, que nós não podemos ser exclusivistas. Bom, para quem entendeu a mensagem que foi tratada, não há necessidade dessa explicação. Aqui eu não estou falando, irmãos, de Jesus Cristo, eu estou falando da denominação que ela se acha detentora, só ela, detentora da salvação. Que ela acha que a sua tradição, que a sua regra de fé, que o seu pensamento, e tipicamente é uma coisa típica do cristão fundamentalista, que pensa que só a fé dele chegou à compreensão total. Isso é ser exclusivo. Quer dizer, eu não estou olhando a exclusividade em Jesus Cristo, eu estou olhando a exclusividade dentro da instituição a qual eu faço parte. Essa instituição, ela não é, irmãos, de acordo com a palavra de Deus, você ter ela como exclusivista, como um caminho exclusivo. Porque daí você não está tendo Jesus Cristo como caminho exclusivo. Você está tendo a instituição que você serve como um caminho exclusivo. Como eu dizer assim, esta igreja, como eu vi uma pregação esses dias, essa igreja, o nome fantasia dela é Congregação Cristã no Brasil. Mas se tirar esse nome, essa igreja se chama Graça de Deus. Isso é um exclusivismo, irmão. Isso está errado. Graça de Deus é Jesus Cristo. Então aí houve um exclusivismo fora daquilo que a realidade cristã nos ensina. É algo que está isolado. É um exclusivismo isolado que isola até mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo da salvação. Quando eu digo que uma igreja é a salvação, e se eu estiver nela, eu vou ser salvo, ora, você está cometendo um erro gravíssimo. Agora, o Senhor Jesus é outra coisa. Então você tem que entender o discurso. Você tem que entender também a forma que é colocadas as palavras. Porque se você não entende, você vai achar que eu sou um analfabeto e eu não estou aqui simplesmente para ficar passando meu tempo. Eu sei que todos os que vêm aqui assistir o vídeo têm um pouco de compreensão. Até hoje, irmãos, eu procuro expressar de uma forma bem clara, porque todos nós não podemos nos deixar. Por isso que eu aconselho todos os irmãos no amor de Jesus Cristo a examinar as Escrituras. Porque muitos que se achavam donos da verdade e donos da razão ficaram confundidos. Porque não estava neles a exclusividade, estava em Jesus Cristo. Muitos antes mesmo de aparecer o verdadeiro Messias em Israel, muitos falavam que era Messias. E hoje também vai aparecer, já está surgindo na terra falsos cristos, e que se dizem cristos. E se alguém colocar neles a sua fé, exclusivamente neles, não vai obter a salvação. A salvação não está numa denominação, não é exclusiva de um ser, de uma pessoa. Ela é exclusividade de Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer. Ele é a minha exclusividade, não é a minha denominação que é a minha exclusividade. Eu não posso jamais, irmão, caminhar ao encontro com o meu Deus, que é cheio de misericórdia, e achando que somente a minha fé é que tem condições de alcançar o Deus que eu creio, ou a igreja que eu pertenço. Isso é um erro. Vejamos que quando João, lá em Apocalipse, capítulo 7, viu uma grande multidão, a qual não se podia contar, ali não estava placas de igrejas nem de denominações. Ali João foi bem claro quando ele perguntou: quem são estes? Ou melhor, o anjo falou com ele: quem são estes e de onde vieram?
E ele falou, tu sabes, Senhor. Ele disse, esses são aqueles que lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro e tiveram, em alguma tradução, diz, esses são aqueles que guardaram os mandamentos do Senhor e lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro para que tivessem direito de entrar na cidade pelas portas. Você está entendendo? Ali ele não disse, não, esses daqui estão da Assembleia de Deus, da congregação cristã, da adventista, esses daqui são da batista, da presbiteriana. Ele não disse isso. O exclusivismo que eu quero dizer é esse exclusivismo, de você achar que só a sua denominação é que vai levar ao céu. Deu para você entender? E esse exclusivismo de você achar que só a sua denominação leva ao céu, perante a visão teológica, a visão cristã, é o primeiro sinal de que aquela denominação é uma seita. Você sabia disso? É fácil diferenciar uma seita quando ela tem essa visão. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que falam que não, a salvação está aqui. Ora, como a salvação está aí? A salvação está em Jesus Cristo. Ela não está em outro lugar. Entendeu? Tem que entender isso. Tem que compreender isso, irmãos. Você tem que entender que nós temos que ter esse conhecimento, irmãos. Ele disse, o Senhor Jesus disse, eu lhes digo que muitos virão do Oriente. Está escrito isso aonde? 8 de Mateus, versículo 11, diz assim, eu lhes digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Nesta fala, o que o Senhor Jesus estava dizendo? Que aquele povo de Israel que se achava exclusivo, muitos deles iam ficar de fora. Será que dá para entender? Quem falou isso foi Jesus Cristo. Por quê? Porque se você não crer em Jesus Cristo, você pode estar em qualquer denominação, em qualquer crença, porque tem pessoas que acham assim, não, eu sou dessa igreja, já estou salvo. Aqueles dali são condenados. Ele é exclusivista. Agora, se ele falar, não, estou aqui, estou com Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo, eu não creio na placa, eu não creio no CNPJ, eu creio em Jesus Cristo. Ele não vai agir de uma forma a ponto de ignorar o outro, porque o outro é da Assembleia ou porque o outro é da Batista. Você está entendendo? Ele não vai ignorar, porque ele não é exclusivista. O exclusivismo chega a ser tão grande em determinadas crenças religiosas, irmãos, que eles obrigam a pessoa a se rebatizar apenas porque não são batizadas dentro da sua instituição. Sendo que isso, até mesmo a própria congregação cristã no Brasil, muitos não sabem, que nem o fundador desta igreja, ele não foi nem batizado na congregação cristã no Brasil. Seria ele, então, uma pessoa que jamais entraria no céu, porque ele não foi batizado na congregação? E responda. Isso que eu quero dizer que é exclusivismo. Luiz Francis Con não era exclusivista, mas hoje existe esse exclusivismo. É esse exclusivismo que eu falo. Porque quando eu falo de Jesus Cristo, eu nem me refiro a exclusivismo, porque não há comparação. Não tem como eu comparar, irmão, alguma coisa. O Senhor é Jesus, para mim, é singular. Ele é o único, não tem pluralismo nele. Agora, dentro da religiosidade ou da religião, existe o pluralismo. E, inclusive, o pluralismo que eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar uma igreja inclusiva que não transforme. Está entendendo? Uma igreja que somente é inclusiva, mas ela não transforma o pecador. A igreja ela tem que ser inclusiva, mas transformadora. A pessoa tem que entrar lá com o pecado, porque ali está o Senhor com os braços abertos para receber, não é? Se ela é um povo cristão, ele não vai jogar o outro fora. Ele não vai cortar o outro, uma simples coisa. Ora, irmãos, na cidade que eu morava, um jovem, porque estava jogando bola de bermuda, me chamaram para me cortar a liberdade dele. Ora, você acha que eu cortei? Eu não cortei. Jamais. É uma criança, irmão. Pelo amor de Deus. Não, mas se você não fazer isso, você vai ser chamado a atenção. Tem mais essa. Eu sou chamado a atenção, mas não tiro a liberdade dele. Por quê? Porque
porque eu acho isso um erro gravíssimo, jogar uma pessoa no inferno. Por causa desse exclusivismo dessa denominação, tem pessoas que estão chorando. Ainda hoje eu vi, inclusive no canal do irmão Júnior, está esse testemunho, e eu conheço essa obra porque eu recebi o vídeo, esse fato, porque eu recebi um áudio da pessoa, desse cooperador, inclusive, que, veja bem, ele foi, sua esposa morreu, Deus recolheu, ele ficou só, esperou um tempo, porque até isso eles dão um tempo para a pessoa. Depois eles começam a incentivar a pessoa para se casar, porque o irmão é do ministério. E o irmão encontrou uma pessoa, se casou com ela, ela já era convertida, já era batizada, mas ela tinha um filho no passado. Que tem isso? Ela converteu depois, ela batizou depois. E depois que ele se casa, ou que vai se casar, antes um pouco do casamento, eu tenho aqui não é o vídeo, eu tenho aqui o áudio mesmo, né, da pessoa. Simplesmente o ministério chega lá e diz: não, você não pode casar, porque tem um ensinamento assim, assim, assim. Quer dizer, isso aí é um ensinamento exclusivista, porque isso não existe. Quem criou esse ensinamento? Aonde está escrito isso? Se a pessoa uma vez batizada, redimida dos seus pecados, porque o batismo também não salva. Vejamos bem, o batismo ele é o quê? Ele é uma confissão de fé da minha crença. Porque eu preciso crer primeiro. Você não vai encontrar na Bíblia escrito: aquele que for batizado e crer será salvo. Não. Você vai encontrar assim: aquele que crer e for batizado será salvo. O irmão está entendendo? Eu não estou atacando ninguém aqui. Eu tenho que dar essa explicação porque eu já percebi que tem pessoas que não entenderam nada, irmão. E aí nos comentários vem falar coisas absurdas. Jamais eu vou dizer... Eu não sou exclusivista de igreja, não. Nunca fui. Mas eu creio que existe um homem que salvou a minha alma, que é o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, que desceu do céu, derramou seu sangue imaculado, não só por mim, mas por todo aquele que nele crê. Ele é exclusivo para mim. Eu creio nele. Eu não creio na denominação, porque do momento em que a denominação ela sai fora, eu saio fora dela também. E isso é o problema daquele que tem a mente cauterizada. Ele se sente ofendido quando fala que a denominação dele está fora, porque ele é exclusivista da denominação, não de Cristo. Ele prefere obedecer o que sai da boca do seu ancião lá, do que obedecer o que está escrito na palavra. Se o ancião falar assim: olha, a palavra de Deus é a que sai da nossa boca, como eu já ouvi, ele vai acreditar. Ele não vai acreditar na Bíblia. Ele vai acreditar naquilo que o ancião falou. Porque ele é exclusivista. Ele não crê em Jesus Cristo. Ele diz que crê. Mas se o Senhor Jesus Cristo viesse hoje, aqui na terra, e pisasse aqui, eles eram capazes de ficar preocupados que o Senhor tomasse o lugar deles. Irmãos, vamos entender. Esta igreja, eu não quero aqui difamar a igreja, mas eu fui obrigado a falar, né? Esta igreja, por um longo tempo, ela caminhou em trilhos muito bons, em lugares que homens de profunda comunhão com Deus, homens que tinham iluminação, que tinham o Evangelho de Cristo como base e fundamento das suas pregações. Hoje, nós vemos coisas que não são corretas, como tirar liberdades de pessoas inocentes, obrigarem a anciães a assinarem documentos obscuros que fazem com que a sua denominação seja jogada dentro de um sistema ecumênico, maligno, satânico. E tem pessoas que não entendem, acham que quando eu falo exclusivismo, que eu estou falando a respeito de Jesus Cristo. Ora, irmão, Jesus Cristo é exclusivista, é o meu exclusivismo. Eu creio nele. Por isso que eu combato a heresia, por isso que eu falo sem medo, porque eu creio em Jesus Cristo. Porque se eu não cresci nele, eu não estaria aqui falando o que eu estou falando. Eu posso estar em qualquer denominação, não há problema.
Porém, eu tenho que crer que Jesus Cristo é o meu Salvador, não a denominação. Eu tenho que crer que a graça que eu creio é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo e o sacrifício que ele fez na cruz, que é um favor imerecido. Não é como um determinado ancião aí que disse que graça é o poder de Deus, que graça é aquilo. Ora, irmão, que é tradução de dicionário, pelo amor de Deus, uma pessoa que se diz tão inteligente fala uma besteira dessa, não é, irmãos? Quem que não sabe, quando você fala assim, eu recebi uma graça, que você recebeu o quê? Isso não precisa ser, nem precisa estudar teologia para saber isso, irmão. Eu recebi uma graça de Deus, você recebeu o quê? Uma bênção, alguma coisa que você estava esperando, alguma coisa que você achava que nem merecia. Interprete as coisas como elas são, irmão. Não é porque o teu ancião lá tem faculdade, estudou na NASA e não sei o quê, que você vai falar e você vai acreditar tudo no que ele fala. O diabo também conhece tudo, irmão. Ele sabe até o nome das estrelas. E fala, e se deixar ele prega também. Ou você pensa que não? Por isso que temos que ter discernimento de espírito. Quando você fala de Jesus Cristo, logo se levanta alguém para contrariar você com alguma contrariedade para fazer com que você saia de dentro daquela linha espiritual que Deus está te dando. Isso é normal, nós não ficamos preocupados. Mas a gente fica preocupado com aquele que às vezes vê um comentário de alguém, né, ou vê alguém falar alguma coisa, e nós ficamos preocupados, porque daí a pessoa pode ficar embaraçada. E no meu canal aqui, irmãos, eu procuro fazer de tudo para não embaraçar a mente de ninguém. E nunca falei para ninguém sair de nenhuma denominação, muito pelo contrário. Sempre eu disse que a pessoa tem que examinar as Escrituras, estudar as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo era exclusivista. O Senhor Jesus Cristo não era exclusivista, irmão. O Senhor Jesus Cristo é exclusivo. Ele não precisa ser exclusivista. Ele não ia escolher um Deus para ele. Ele já é o próprio Deus. Para nós, ele é exclusivo. Ele não vai escolher uma igreja, não vai ser aquela ali que vai ser minha ou aquela ali, não. Todos podem ser igreja dele, desde o momento que creiam nele como o único e suficiente Salvador, irmão. A pessoa pode estar lá jogada na sarjeta, que nunca foi na igreja. Na última hora ele confessa o nome de Jesus Cristo, pede perdão e fala, Senhor Jesus, eu creio em ti, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Como aquele ladrão na cruz. Ele era de qual denominação, irmão? De qual igreja? Ele cria em quem? Mas na última hora ele creu naquele que é exclusivo, em Jesus Cristo. Agora, você dizer para mim que todos são exclusivistas, você está enganado. Eu sou exclusivista só em Jesus Cristo, só nele. Agora, a igreja que é exclusivista, que acha que só ela é detentora da salvação, isso é o primeiro sinal que ela já está entrando por um caminho sectário. Como é que eu posso dizer que só uma igreja, com 2 milhões de pessoas, só ela é detentora da salvação? Sendo que João viu uma multidão a qual não se podia contar? Julgue você mesmo. Você acha que... Quantos anos tem a tua instituição? 100 anos? Quer dizer que antes dos 100 anos não tinha salvação para ninguém. Só agora. Porque a sua igreja chegou, saiu de uma denominação, né? E aquela denominação saiu de outra, que na verdade saíram tudo de uma só, que era da igreja romana, através de quem? De Martinho Lutero, que foi o reformador, e dali foram criando raízes e ramos que foram se espalhando, cada uma procurando uma forma mais adequada para se aproximar da igreja apostólica, sendo que dentro da congregação e de outras igrejas existem dogmas e doutrinas romanos, como por exemplo a transubstanciação, como por exemplo o véu, esse véu que as irmãs usam, que infelizmente as irmãs não sabem, que esse véu não é o véu que se usava em Coríntios. Se vocês procurarem lá no Google, vocês vão encontrar que esse véu que as irmãs usam
eram os véus das irmãs de Maria, que foi criado pela Igreja Romana. Totalmente diferente do que está escrito em Aos Coríntios. A igreja de Aos Coríntios cobria com um véu, mas não era desse jeito. Não era esse véu. Elas não podiam mostrar o cabelo. Esse véu mostra o cabelo. Você já foi no Oriente Médio? Eu já estive lá por misericórdia. As mulheres ortodoxas, judias, não mostram o cabelo. Elas cobrem a cabeça totalmente com uma cobertura. Pegue a sua Bíblia em inglês, você não vai estar escrito véu, vai estar escrito cobertura. Por que quando a esposa do irmão Luiz Franciscone chegou no Brasil, ela entrou numa igreja com a sua cabeça com um chapéu? E alguém já foi querer que ela tirasse o chapéu e colocasse o véu. E ela ficou até irritada. Procure saber sobre isso. Irmãos, não sejais, pois, tão assim, sabe? Abre mais a tua mente, compreenda que usos e costumes, tradições humanas, isso, irmão, não vai levar você a lugar nenhum. Se a sua igreja tem esse costume, louvado seja Deus, mas não queira você implantar aquilo que você acha que tem que ser implantado em todo lugar. Aquilo que você pensa. Deixe que Deus trabalhe no coração do povo. Não seja você um exclusivista de placa denominacional. Não, só essa aqui que vai para o céu. Essa aqui é a eleita. A eleita, sabe quem é? É a igreja de Cristo que está espalhada pela terra. Eu estive em lugares, irmãos, no Oriente Médio, que só tinha 2 pessoas que eram cristãs. 2. Não tem nem igreja. E agora, como é que faz? Eles vão perder a alma porque não conhecem a sua denominação? Seja um pouco inteligente, irmãos. Eu não estou aqui difamando. A sua igreja usa o véu? Louvado seja Deus. Mas não vai jogar a outra que não usa. Você não é Deus, você não sabe o que é. Eu conheço pessoas, irmãos. Eu já fui na casa de pessoas que usavam véu, tá? Choravam na igreja. Só que uma vez eu fui chamado para fazer uma visita. E quando eu cheguei na casa, ela soltou um Rottweiler desse tamanho em cima de mim para mim não entrar. E olha, se ele me pega, ele me matava. Eu tive que correr. E eu falei, se eu fosse uma pessoa igual, alguns outros igual que tinha lá, sabe o que ia acontecer? Nunca mais voltava lá e cortava a liberdade dela. Mas eu não fiz isso. No outro dia eu voltei. Ela estava calma. Ela amarrou o cão. Eu falei, irmã, pelo amor de Deus, a irmã não vai soltar esse cachorro. Ainda levei na brincadeira, irmãos. E aí eu entrei. Ela era muito exclusivista. Para ela só aquela igreja que salva. Só a congregação que salva. Usava véu. Cabelão até no pé. Quando eu entrei dentro da casa, a geladeira dela estava amarrada com uma corrente e com um cadeado. Não estou falando o nome de ninguém. Estou falando a verdade, com um cadeado. Eu falei, por que a irmã faz isso? Aí chegou o esposo dela, saiu do quarto que nem assim, tremendo, né? Tremendo. Eu falei, ô irmão, paz de Deus. Ele, amém, irmão. Tá tudo bem? Tá, irmão, tá tudo bem. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Não, é que ele não sei o que, toda hora tá comendo, não sei o que, ó. Meteu o sarrafo no irmão, na minha frente. Eu falei, calma, irmã, calma. Por isso que a irmã pôs o cadeado. É por isso que eu pus o cadeado, porque esse homem não para. Irmão, coitadinho do irmão. Eu fiquei com pena. Eu falei, irmã, em nome de Jesus Cristo, irmã. Seu esposo trabalha, ele traz alimento para casa, irmã. Abre a geladeira, tira esse cadeado, irmã. Não faz isso. A irmã é tão crente, oh, tem misericórdia. Mas é crente, mas só que sabe como é que é? Eu não estou aqui para julgar ninguém. Ela foi lá, tirou. Estou falando isso diante de Deus, irmão. Mas ela era exclusivista, ela achava que só a igreja dela ia para o céu. Agora eu pergunto, uma pessoa que faz isso tem condições de entrar no céu, fechar a geladeira com cadeado para o marido não comer, irmão? Pelo amor de Deus, eu não estou julgando ela, talvez Deus já mudou ela, talvez já transformou-a, não tem problema nenhum, Deus que tenha ela em salvação, não estou falando do nome dela. Porém, irmãos, vejamos o que a religiosidade faz. A pessoa acredita tanto que ela está dentro de uma igreja e ali ela vai ser salva porque está naquela igreja, que o resto não interessa. Se ela bate no marido, se ela solta o cachorro em cima do ancião, para ela não tem problema. O que importa é que ela está ali dentro e que ela se sente salva. Só isso daí. Isso é exclusivismo. A pessoa achar que é a igreja que vai salvá-la. Quando você está na igreja e você crê que Jesus Cristo é que vai te salvar, é outra coisa. Agora, se você entrar num debate e você perceber
ou você entrar num vídeo que nem esse aqui, e você perceber que eu falei alguma coisa que contrariou a sua ideia, você vai ficar nervoso, você não vai gostar, entendeu? Por quê? Porque você é exclusivista. Eu não sou exclusivista, você pode falar o que você quiser, só que eu tenho que ensinar a verdade. Então, de acordo com aquilo que foi colocado, eu não vou deixar passar isso direto. Eu tenho que ensinar, porque senão alguém vai ver, né? Eu até removi isso daí, sabe? Alguém vai ver e vai pensar, será que é mesmo? Porque nem toda a cabeça pensa igual. Eu entendo o que você quis falar, eu entendo. Eu entendo o que o irmão quis falar, não repudio de maneira alguma, você tem o teu direito de expressão e de opinião. Porém, você tem que falar isso particularmente, porque senão você vai colocar as pessoas numa confusão medonha, porque as pessoas vão começar a pensar, não, verdadeiramente tem que ter exclusivismo mesmo, é aqui que tem a salvação. Aí você está indo contra a palavra de Deus, totalmente. Porque os próprios discípulos fizeram isso. O apóstolo, sim, mestre, nós encontramos um lá que expulsava, mas não está conosco. Então nós impedimos. Um exclusivismo. E o que o Senhor falou? Por que vocês impediram ele? Aquele que não é contra nós é por nós. Vocês estão percebendo, irmão? O Senhor Jesus é contra isso daí. Agora, o Senhor Jesus é contra falsas doutrinas, heresias, hipocrisias, mentiras, ecumenismos que podem levar a igreja à perdição e os seus frequentadores, porque tem igrejas que nem têm membros, que falam que são membros, mas não são, né? Infelizmente, irmãos, vamos ter cuidado em interpretar as coisas como elas são. Jesus Cristo é o meu exclusivo Salvador, certo? Mas a igreja, templo físico, CNPJ, para mim não tem nada de exclusividade. Desde o momento que ela está andando conforme Cristo ensinou, eu estou ali. Mas se ela sair fora do que está dentro da Bíblia, que para mim é exclusivo, eu saio fora também. E o que é exclusivo dentro da Bíblia? É colocar o Senhor Jesus como o alvo principal da minha salvação. Somente isso daí. O resto é costume, o resto passa. Ah, mas tem doutrina de Paulo. Tudo bem, eu não estou contra, não estou falando contra as doutrinas de Paulo. Eu estou falando apenas de Jesus Cristo. Eu não posso julgar segundo a mentalidade ou a cultura de cada lugar. Né? Se eu for entrar nisso, irmãos, nós podemos até fazer uma live. Na Escócia, tem homens que usam saias, mas essas saias são roupas masculinas. E aí, como é que fica? Eu vou falar que eles vão tudo para o inferno, que é uma tradição que eles até tocam. E são homens. E agora, como é que fica essa situação? Irmãos, é tão difícil a gente querer ensinar, a gente querer falar. Eu não sou mestre, eu também não estou aqui degladiando ninguém, ou o irmão que falou isso daí, né? Embora ele foi um pouco agressivo no comentário, mas tá perdoado, eu amo todos, eu não tenho problema. Mas me faz parte da minha pessoa explicar a verdade, e a verdade é essa. O único que nós temos que crer nele para a salvação é Jesus Cristo. Se a tua igreja crê em Jesus Cristo e não infiltrou nela, e não se meteu no ecumenismo, fique lá, irmão. Agora, se eu souber que ela está no ecumenismo, eu saio fora, porque o ecumenismo é antibíblico. O ecumenismo é algo satânico. O ecumenismo não vai levar a igreja para o céu. Ela vai fazer a igreja se unir com o corpo. O corpo de Cristo não pode se unir com o corpo de uma meretriz. Deus não vai se unir com aquele que adora ídolo. Deus não vai se unir com aquele que faz parte de bruxaria ou de feitiçaria. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, se a igreja participa destas coisas, eu tenho que me retirar, tenho que me ausentar, porque daí ela já não faz mais parte de Cristo. Ela já está participando de um outro pão e de um outro cálice, está defraudando a doutrina de Cristo. Ela deixa de ser igreja de Cristo para mim. Porque igreja de Cristo para mim pode ser uma pessoa sozinha, lá no meio do deserto, como eu fui visitar. Mas você vai lá, tem Jesus Cristo lá dentro. A igreja de Cristo tem que ter Jesus Cristo. E não é CNPJ. E não é parede. Tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém e amém.